Galera, boa tarde. Eu sou a Mônica, aqui do Marihuana. Essa é a nossa live aqui do Café das 4h20. Hoje eu tenho uma convidada especialíssima, diretamente do Canadá. Ela é brasileira, ela já vai entrar aqui para falar com a gente. E eu vou pedir para quem puder compartilhar a live aí também com os contatos. E a gente vai falar um tema muito importante hoje. A gente está entrando no Maio Verde, né? Seria o nosso mês aqui, que iniciariam as marchas da maconha pelo Brasil, coisa que não vai acontecer devido ao coronavírus. E então não vamos deixar de fazer ativismo, não vamos deixar de refletir e não vamos deixar de colocar esse tema na roda, né? Então, eu vou botar a Luna aqui, ela vai se apresentar, ela vai comentar um pouco sobre que tipo de legalização a gente quer. Ela é pesquisadora na área de cannabis. Bom, ela já está aí, eu vou chamar ela já. E, gente, quem puder, vai compartilhando a live aí com os amigos e com quem precisa ouvir esse tipo de conversa boa. Deixa eu pegar. Cadê a Luna aqui? Aí, agora sim, apareceu para mim. Fechou. Agora vai. Deixa eu ver se meu áudio tá. Galera, se tiver ruim alguma coisa meu áudio, vocês me avisam, tá? Eu botei o fone de ouvido aqui. Oi, Aí, Mônica. maravilhosa! Tudo Tudo bom, gata? bem? Tudo ótimo. Bom dia, né, para você que tá aí Bom no dia. Aqui é meio-dia e meia agora. Que legal, mana. Então, Luna, eu deixei para você se apresentar, tá, gata? Eu apresentei Claro, só o genérico. Então, queria que você falasse um pouquinho do quem é você, um pouquinho do teu trabalho. tá ótimo. Meu nome é Luna, eu trabalho aqui no Canadá, mudei para cá tem uns 2 anos. Eu vim fazer pesquisa, sou antropóloga, cientista social. Aí eu me mudei para o Canadá porque eu queria pegar essa fase da transição, né, da legalização aqui. E eu tinha uma facilidade, que meu irmão já morava aqui há muitos anos. E aí eu vim para a legalização e quando eu vi toda a cena aqui da indústria da cannabis, eu apaixonei e resolvi ficar. E aí hoje eu trabalho como Cannabis Educator, que é uma nova profissão dentro da indústria da cannabis, que é educadora de cannabis, e também como curadora, que é onde eu avalio, né, eu pego os certificados de análise dos produtos e a partir dessa parte mais química, assim, dos componentes, eu consigo avaliar se isso é um bom produto ou não. E aí, a partir disso, a empresa pode escolher. Eu falo, esse produto aqui parece ser muito bom, vamos comprar. Então, é uma coisa de educação, de ciência da cannabis com essa parte de curadoria. Muito joia. Então, até lembrando, galera, nós postamos ontem um artigo da Luna. Eu soltei hoje ele aqui no Insta também. Tem o link na nossa bio, nos stories também. E eu achei incrível. A Luna, assim, ela traduziu de uma maneira muito eloquente, muito maravilhosa. O que nós pensamos aqui já do nosso lado a respeito da questão indústria canábica versus indústria farmacêutica, né, Luna? E falando justamente que a indústria canábica não tem nada a ver com a indústria farmacêutica, certo? Assim, vivendo aqui, né, assim, é uma indústria, porque a Califórnia, o Canadá, eles estão, assim, a Califórnia até antes, né, foi em 96 que virou médico. A gente está há 30 anos na frente, né, aí do Brasil, aqui está pelo menos uns 20, e sendo que aqui é nacional, né, diferente dos Estados Unidos, que é por estado. Então, assim, a gente vivendo aqui, tendo esse panorama da indústria como está aqui, e de todos os problemas que essa legalização tem, porque tanto na Califórnia como aqui no Canadá, não é o ideal, a gente está longe de ser o ideal, mas a gente tem, tipo, exemplos muito bons, assim, já para poder o Brasil se espelhar, já que está tão atrasado. Eu acho que a gente tem que pelo menos assim vir ver ou experienciar o que é a indústria aqui e aí tentar tirar o melhor e melhorar, né? Como é o caso que está acontecendo agora na Nova Zelândia, que a semana passada eles estão no processo de legalização no meio da pandemia. E a semana passada eu li que eles vão priorizar os pequenos produtores, que é uma coisa que aqui no Canadá não teve ainda, e essa é uma grande questão.
e também vão dar uma grande parcela dessa produção da cannabis na Nova Zelândia vai ser para os indígenas, para os aborígenes e para as culturas tradicionais, para os povos tradicionais de lá. Então, isso já é assim, eles vindo para cá, olhando o que deu de errado e tentando fazer melhor. E eu acho que, assim, eu fiquei pensando assim, o que me motivou, porque, na verdade, você também me motivou muito, né? E abriu esse espaço. Que bom! Mas foi a partir de uma conversa com você, né, que eu pensei, porque assim, tudo que eu via de cannabis, assim, das pessoas falando, eu ficava pensando assim, gente, mas calma aí, a indústria da cannabis não é indústria farmacêutica. Aí tudo que eu ouvi, isso vinha na minha cabeça. Aí eu falei, então as pessoas não sabem qual a diferença do que é a indústria farmacêutica da indústria da cannabis, ou então não querem entender ou estão querendo puxar, né, para esse lado da farmácia, que não é o caso aqui nem dos Estados Unidos, nem do Canadá, ainda que tudo é vendido em dispensary, dentro da indústria da cannabis, hoje ainda não tem nada sendo vendido nas farmácias, isso vai acontecer. Já tem as grandes redes aí que vão... Mas quem vai produzir é a indústria da cannabis, ainda não é a indústria farmacêutica. Porque, como eu falo nesse artigo, a indústria da cannabis não é a indústria farmacêutica. E, assim, eu acho que o Brasil está, né, por questões de lobby política e poderes, né, e tudo mais. Eu sei que tem uma galera aí, né, hoje é a Marcha da Maconha no Brasil, e, assim, é um dia, né, de luta e de lembrar, né, o que a gente quer dessa legalização. Porque a gente ainda tá engateando, então é a hora que a gente tem para poder... E esse texto que eu escrevi foi muito nesse pensamento de que a gente precisa de sonhar, de ser utópico. Porque, assim, se a gente não for utópico agora e pensar assim, pô, eu quero ter cannabis orgânica, biodinâmica, regenerativa, sendo plantada pela MST, distribuída nas dispensaries do SUS, assim. Tipo... Sabe, a gente esse é o ideal. Então, o que a gente vai fazer para chegar nisso? Se a gente não puder, assim, pensar, né, e tiver que aceitar e ficar feliz, porque um remédio vai ser importado, insumo da Inglaterra, que eu já descobri que a empresa é aqui de Vancouver, eles têm uma sede na Inglaterra e o CBD vai vir da Inglaterra para o Brasil, imagina o preço disso em pounds, né? E no meio dessa pandemia, e para poder chegar no Brasil e ter uma qualidade péssima, porque, assim, como eu faço essa análise de produto, só de ler a descrição lá do texto deles, eu já até sei mais ou menos o tipo, né, de produto. Então, essa é uma grande questão também que eu abordo lá no texto, que é a qualidade, né, do que a gente vai ter. Ô, Luna, eu acho interessante porque um dos primeiros vídeos seus que eu vi, até eu vou recomendar para a galera, eu já postei aqui umas 2 vezes, mas entre lá no perfil da Luna, segue ela lá, dá uma olhada, acho que está no seu Instagram TV, que é comentando justamente essa notícia que saiu, acho que na semana retrasada, se eu não me engano, dizendo que o Brasil tinha aprovado a produção de um primeiro medicamento com canabinoides aqui no país. E isso foi comemorado, né? Eu boto entre aspas, porque para mim não foi motivo de comemoração. E depois, quando eu vi o teu vídeo, eu falei, porque às vezes eu penso, assim, eu vejo outros colegas meus do ativismo canábico, de outros canais canábicos, replicando essas notícias, e, putz, nossa, olha que legal, olha, pá, como se fosse uma grande coisa, e eu não consigo me animar. Então, eu falo assim, pô, será que sou eu que estou com aquela visão também de ativista que está preso numa ideia utópica, que nem a gente estava falando, pô, será que eu estou preso numa ideia de hippie, maluca? Porque eu acho que a planta tem que ser acessível às pessoas antes de tudo, é preciso parar de prender jardineiro, ponto. Acabou aí, né? Depois a gente vê como vai regulamentar isso, enfim, o que vai vir, os estudos. Mas a planta, né? É aquele papo, até acho que a gente conversou isso. Olha isso, né? Qual é o problema? Entendeu? Pensar que eu quase fui para cadeia por causa de uma planta dessa, entendeu? Aliás, plantada muito parecida, só não tinha plantado no ovo. Então, é uma coisa que me tocou, assim, eu já era ativista antes e depois que aconteceu comigo, mexeu muito mais, assim. Então, a gente vê, né, 1000 modelos aí de regulamentação. Eu queria saber, assim, claramente, esse remédio que vai ser feito no Brasil,
ele não é efetivo como você produzir em casa, tá certo? Ou não dá para falar isso? Dá, assim, da minha experiência aqui, eu consigo falar isso, assim, principalmente porque, assim, tem uma questão histórica. Nos Estados Unidos, e no final de 2012, foi legalizada a Farm Bill, que aprova o cânhamo, né, que é o hemp, como o cânhamo industrial ficou legalizado. E com isso, legalizou o CBD, porque o cânhamo industrial, ele, se você fizer o extrato dele, vai ter mais CBD do que THC. E aí, nessa regulamentação, eles colocam que tem que ter 0,3, máximo de 0,3% de THC. E aí esse número ficou na minha cabeça. Eu fiquei assim, porque quando você faz pesquisa, você fica assim, de onde que eles tiraram 0,3%? Aí no Brasil é 0,2%, que eu ainda não descobri de onde, mas aí eu fiquei pesquisando e aí eu descobri um estudo de 1978 que um cara chamado Dr. Small, ele pegou centenas de cannabis, que é a mesma planta, hemp e cannabis é a mesma planta, e ele dividiu ela morfologicamente em 2 grupos. E aí depois ele fez uma análise química desses 2 grupos que ele separou pela morfologia. Então, assim, ele olhou e falou, essa parece mais com essa. E aí, a partir disso, ele descobriu que um grupo tinha, nesse primeiro grupo, tinha mais de 0,3% de THC e um outro grupo tinha menos de 0,3%. Então, eles pegaram esse estudo e aí falaram, então tá, então a partir de 0,3 é o hemp e isso está legalizado. E para cima disso é o que eles chamam de drug cultivar, que é tipo assim, é a droga que o cultivo que fizeram para droga. E aí seria. e aí esse mesmo estudo, ele fala uma coisa que é maravilhosa, que ele fala assim, olha, isso não é uma coisa fixa. Por quê? Porque a natureza não é assim. Então, assim, hoje tem vários vídeos que mostram as plantações de cânhamo nos Estados Unidos, se venta muito, ou se teve mais sol, ou dependendo da chuva, esse nível de THC pode aumentar para 0,4 e eles têm que queimar e destruir a plantação inteira, porque está acima do que é permitido na lei da Farm Bill de 2018. Então, assim, essa é a situação que as pessoas pegam um estudo e aí se pauta nele, e aí depois disso eles usam isso como se a planta fosse uma coisa estática e que não pudesse alterar, entendeu? O componente químico da planta. Então, a partir disso... Tá me ouvindo, Mônica? Você tá parada? Tô sim. Não, acho que travou, mas voltei. Você travou aqui para mim. A partir disso, tem agora 3 tipos diferentes de cannabis nos Estados Unidos. Tem esse tipo que é o cânhamo, que é o hemp, que é menos de 0,3% de THC. Tem um tipo que é o que foi cultivado para droga, que é o mais medicinal, porque ele foi cultivado para te deixar o mais high possível e para ter os melhores sabores, cheiros, que são os terpenos. Então foi uma seleção aí, o processo de hibridização para isso. E o cânhamo, ele era usado industrial, então ele era usado para os que a gente chama dos componentes primários, que são a fibra, o óleo, semente, então é toda essa parte mais da planta em si, do material da planta. E aí agora eles começaram, como o CBD basicamente foi legalizado a partir da Farm Bill de 2018, eles começaram a produzir, a hibridizar essa cannabis, que é da cannabis para droga, para ter um nível de 0,3% de THC. Então, que eles chamam de craft hemp, mas ela vem da cannabis e não do hemp. Então, a partir disso, tudo que vai chegar no Brasil vai ser feito desse hemp. Então, assim, por isso que você sabe que não vai ter tipo, um perfil de terpeno bom bastante para poder ter essa sinergia que todos os estudos mostram, né?
que é esse efeito comitiva, que eu não gosto muito dessa tradução, que é o entourage effect, e que agora nem é mais usado como entourage effect, porque o entourage effect coloca muito essa coisa do THC no centro e as coisas em volta, e aí agora as pessoas usam um termo que chama ensemble effect, que é o efeito conjunto de todos os componentes da cannabis. Então, assim, e isso é o que é muito importante e que é medicinal na cannabis. Então, não adianta, eu tenho um produto aqui. Esse aqui é o que eu tomo toda noite, que eu tenho insônia. Ó, eu vou, só um minutinho, eu vou desativar, gente, rapidinho os comentários aqui, porque fica melhor da gente ver, depois eu ativo pra vocês fazerem pergunta. Tá, legal, agora esse aqui é um que eu tomo todo dia à noite, que me ajuda muito com a minha insônia, com tudo, e ele é feito de uma extração de CO2. Eu até já te expliquei isso um dia, dá pra gente fazer uma live só disso, porque as formas de extração de cannabis, mas então ela é feita com CO2 e dois tipos associados de extração, que aí eles chamam disso do full spectrum extraction, que seria com todos esse potencial medicinal, né? Que teria... E não ele tem todos os canabinoides aí, né, Luna? Não é nenhum isolado, não né? É tem nenhum... THC, E aqui tem no mercado do Canadá não pode vender isolado, no mercado legalizado, legal. Porque eles já entenderam. Isso. Isso eu já ia te falar. Não, perdão, pode mostra. Esse aqui é um que eu ganhei numa feira de cannabis e ele é de hemp. E aí, assim, esse aqui, aquele ali eu tomo meio dropper, até a cor é muito diferente. Aquele ali eu tomo meio conta-gotas desse aqui e é a minha dose, eu fico ótima, durmo bem a noite inteira. Desse aqui eu já experimentei, mas eu posso tomar 2 inteiros desse que eu não sinto nada. Então, assim, e aí nessa aprovação aí da Anvisa, eles falam que assim, se não funcionar é porque não é remédio, é um fitoterápico. Então, assim, eles estão provando uma coisa que, se não funcionar, desmerece a própria cannabis. Só que o problema é que eles não estão dando um produto bom, assim. E aí eu vejo assim médicos, né, percussores da prescrição da cannabis falando que ótimo, isso já é um avanço. Não tem nada de avanço. Então, assim, e aí eu fico pensando, e está dando o poder para uma empresa até agora, porque nenhuma outra se candidatou. Será por que nenhuma outra se candidatou, entendeu? Sim, e aí eu fico vendo assim, eu fico nesses momentos, né, que a gente está passando de crise global, e principalmente no Brasil, que eu estou aqui no melhor lugar da pandemia, mas eu fico mal, assim, com as coisas que acontecem aí. Com e aí certeza. Eu fico pensando que essa falta de empatia, assim, eu quero saber, assim, se o filho desses médicos, se a mãe desses médicos estiverem doentes, ele ia dar qual dos 2 CBDs, entendeu? Então, pois assim... Ô, Luna, eu te falei, né, minha experiência pessoal, eu já provei, já tomei por um tempo óleo de CBD, extraído de hemp, esse que está vindo para o Brasil, desse mesmo perfil, não me adiantou nada para nada. Eu cheguei a pensar que eu estava tolerante demais, com uma tolerância muito grande a cannabis, por já ser usuária, até que você me explicou que não necessariamente. E eu já vi outras pessoas falando que também não tiveram resultados tomando esse tipo de óleo. Então, eu achei isso muito bacana que você falou, porque é muito perigoso a gente desmerecer a planta e isso também acabar prejudicando cada vez mais o avanço que a gente quer ver aqui, né? Porque a gente quer mais do que a cannabis, e até o que eu te falei, a gente quer mais do que a cannabis à venda na farmácia, a gente não quer só disponível para quando nós estivermos doentes, com uma condição gravíssima de saúde, a gente quer poder se tratar com essa planta preventivamente, né? Para não precisar chegar no nível de estar com uma doença séria, para poder ir utilizando isso, já que é tão bom, e os estudos todos dizem isso, né? Que já fazem 8 anos aí que eu também fico lendo, tentando compreender, traduzindo estudo, e a gente sabe que, infinidade, né, de condições de saúde que podem ser tratadas. Eu até trouxe para você que eu estou tomando um chazinho, que eu não sou do café. Adoro. Eu sei que você é do café. Mas eu trouxe... Tô com café, tô fazendo um para tomar agora. Eu trouxe para você, que eu tinha te falado, né? O que eu faço todo dia de manhã, que aqui ainda está de manhã no sábado. Eu pego um pedacinho da flor, assim, menor que esse, na verdade, normalmente. Eu pego do tamanho de uma ervilha, assim. Seria tipo uma metade disso.
E aí eu coloco dentro do chá, e você pode fazer isso para colocar dentro do café. Ai, tô louca, eu só não tô fazendo, gata, porque, né, estou aqui e não está tendo. Estamos na Tá? seca. Mas, assim, o que eu queria falar com isso é que vários pesquisadores, eles falam que uma das causas maiores de doença que tem associada é a deficiência do sistema endocannabinoide. E Sim. aí, a partir isso aqui é uma coisa que nutre o seu sistema, como se fosse assim, uma vitamina matinal diária. E aí aqui essa é uma cannabis que ela tem mais THC. E aí aqui essa água do chá, né, do café, depois que você já passou, ela não está mais a 100 graus, né? Ela vai para uns 50 graus. E aí, a partir disso, você não tem o processo de descarboxilação do THC. Então, eu estou consumindo, e quando você coloca no seu café, você vai consumir o THCA, que ele faz muito bem para o sistema imunológico, muito bem para o equilíbrio do corpo em geral, e ele nutre o nosso próprio sistema endocannabinoide. Então, assim, seria uma forma, digamos assim, um pouco preventiva, assim. Muito legal. Olha a dica aí, hein, galera. Olha que maravilha, cara. Uma coisa que a gente às vezes nem para pensar, né, em fazer, em consumir dessa forma. É uma outra forma de canabinoide, que não é o THC e o CBD, essa discussão, né, dicotômica que as pessoas colocam entre THC e CBD. Tem THCA, tem CBG, tem mais 100, pelo menos, outros tipos de canabinoide. Para comprar maconha aí no Canadá, você precisa de algum tipo de CAD, que nem nos Estados Unidos, né? Em alguns estados, ou você tem que ter algum tipo de... Ou você só tem que ser maior de 21 anos? Como é que é o... Aqui é Quais são as regras? Aqui no mercado legalizado, você precisa ter mais de 19 anos, e Legal, aí legal. pode ser de qualquer país. Nos Estados Unidos, no Oregon, aqui perto, né, assim, Washington, Oregon, é tudo aqui na costa oeste. E aí eu tenho alguns amigos, eu vou muito, eu adoro o Oregon, e lá eles só aceitam passaporte de estrangeiro. Você não pode ser... Aqui não, aqui no Canadá eu já peguei muita identidade falsa de jovens brasileiros. E aí pode ser qualquer identidade que prove que você tem mais de 19 anos. E na Califórnia não precisa, não precisa ser o passaporte, pode ser outras coisas também, depende do lugar. Mas basicamente é só mostrar a identidade. E é a mesma coisa que eles fazem na liquor store, que é onde vende o álcool aqui, né? Bebida, sim. E, Luna, você... até uma curiosidade agora, assim, nem tem nada a ver com a questão saúde, nada. Para fazer o pagamento aí, eles já aceitam, você só paga em dinheiro? Tem aquela questão dos Estados Unidos, do sistema bancário, ou no Canadá... Aqui é integrado, as empresas, depois da legalização federal, todas as empresas elas têm banco, então não tem esse tipo de problema. Inclusive as pessoas dos Estados Unidos, quando vêm para cá, podem pagar com cartão de crédito, eles ficam muito felizes. Legal. Mas... Olha lá, a galera que foi para o Canadá, já leva o cartão de crédito preparado. Muita gente tem medo, né, de pagar com cartão de crédito, porque fica com medo do governo descobrir e tal. Mas isso é uma coisa que pode acontecer, né? O pessoal dos Estados Unidos normalmente ainda prefere pagar em dinheiro. E aqui a gente aceita dólar americano, normalmente, nas dispensaries. Legal. Mas é bem tranquilo, assim, não tem bem aberto. Então, a gente falou assim, que tem muitos modelos, né, de legalização. Até o Uruguai, que é o que eu mais conheço, assim, que eu fui lá quando legalizou, eu tive lá logo que saiu a legalização, eu fui, sei lá, acho que umas 10 vezes para o Uruguai. E lá é uma coisa doida, porque você estava falando da farmácia antes, lá eles nem legalizaram, eles nem tocaram nesse assunto medicinal, eles simplesmente regulamentaram e a cannabis foi disponibilizada nas farmácias, porém o objetivo de uso dela não tem essa, né? Você está comprando porque você é paciente. Não, você pode ser um usuário lúdico, né, recreativo, e você também compra na farmácia. Eu acho uma coisa bem doida, mas enfim, funciona lá para eles. Eu achei mais louco ainda, porque primeiro eles começaram com a descriminalização da planta, então muito antes de vender na farmácia já estava todo mundo cultivando, já tinham clubes, e enfim... E sem essa questão do medicinal. No Canadá já foi um pouco diferente, né? Nos Estados Unidos a gente tem essa questão toda.
na Holanda, na Espanha, cada lugar vai tendo um modelo, assim. O que você acha que desses modelos todos, assim, os que você conhece, o que você acha que é mais interessante ou que não seria interessante ou que o Brasil poderia se espelhar? Assim, eu acho que o Canadá ele tem uma vantagem nessa questão mundial por ser federal. Seu primeiro, assim, o primeiro é o Uruguai, mas o Canadá ele teve uma coisa que o Uruguai não teve, que foi querer criar uma indústria focada, inclusive, já para exportação. Então, assim, eles viram a indústria da cannabis como com esse potencial econômico muito grande. Então eu acho que isso é uma vantagem do Canadá, e tanto é que eles já, né, começaram de cara, as grandes empresas daqui do mercado já soltaram já para a Europa e tudo mais. Então e aí assim, né, a gente já furou a bolha da cannabis aqui, né, já não é mais tudo aquilo que todo mundo estava achando que seria, já passamos por crises aqui. Mas, assim, eu acho que tem que ter uma combinação de acordo também com a realidade, assim. Então, aqui ainda tem uma luta muito grande para poder tirar as pessoas da prisão. Imagina um lugar que é federal, legalizado, que está todo mundo comprando, vendendo, pessoas assim, criando impérios aí da cannabis com várias lojas, e ainda ter pessoas que estão na cadeia aqui no Canadá por conta de porte de cannabis. Então, assim, isso é uma luta. E até escrevi lá no texto, sabe? As pessoas da indústria, elas militam muito para liberar essas pessoas e para incluir também os pequenos produtores que eles ficaram de fora da legalização. Eu acho que tem muito espaço, mas assim, a realidade brasileira, né, com todo a nossa complexidade política e social, né, e desse racismo estrutural que a gente vive, eu acho que a principal coisa é a gente entender a gente como uma indústria, que é uma coisa que eu acho que muitas vezes não tem essa visão de indústria. E eu ainda assim, né, já que estamos falando de utopias, eu vou falar que eu ainda acho que a gente ainda está dentro de uma indústria ainda maior, que é a indústria dos psicodélicos. Que isso vai começar né, aqui no Canadá, nos Estados Unidos já existem, né, essas terapias com outros psicodélicos, mas que isso daqui 20 anos ninguém mais vai tomar remédio para depressão. Você vai arrumar algum psicodélico que você sente que é melhor para você. Então, assim, essa é a previsão. Tô achando que ainda vai ser antes disso, assim. Mas, então, eu acho assim que a gente tem que entender a gente como uma indústria. E uma indústria, o que é uma indústria? São várias engrenagens. A gente precisa de químico. A gente precisa de pessoas de laboratório. A indústria da cannabis é isso. Tem a parte química é super importante, o laboratório. A gente precisa tipo, não é só assim, as lojas que vendem os acessórios e as pessoas que traficam. Isso não é a indústria da cannabis. Então, assim, eu acho que esse entendimento e de que, assim, se você está, né, se dando bem, entre aspas, né, nesse momento do Brasil, porque você tem né, um site que funciona super bem, ou porque você tem um marketplace, ou porque você já é influencer, e você não está olhando para as pessoas que estão presas, ou você não está olhando para essa cadeia toda que é a indústria da cannabis, e que no futuro você está tentando fazer uma reserva de mercado no lugar ainda que não existe mercado direito, sim. Eu acho que isso é muito equivocado, assim, né? Então, acho que falta essa ideia mais global e assim, eu às vezes, né, estando aqui, tendo essa visão, eu não me sinto tanto assim dentro da indústria da cannabis no Brasil, mas assim, o que eu me proponho, o que eu quero fazer, o que eu faço assim diariamente, fora trabalhar 8 horas por dia aqui, tipo tentar passar o máximo de conhecimento que eu puder, assim, porque as pessoas me mandam uma mensagem no WhatsApp, assim, que consegui seu WhatsApp com não sei quem, ou me acham no Instagram e aí eu dou meu telefone. Por isso, eu quero ajudar as pessoas a entenderem o que é a planta, entender como é que as pessoas escolhem um produto. Então, assim, muitas vezes nem os médicos sabem, entendeu? Então, eu acho que essa parte de educação, né, que é o que eu descobri que aqui também não tinha. Eu inventei essa profissão aqui, basicamente. Legal. Porque, assim, eu convenci a minha chefe, né, que eu mudei de empresa recentemente, mas eu convenci ela, falei, você vai ser a primeira no Canadá a ter uma Cannabis Educator. E eu falei, é essa posição que eu quero. A outra empresa que eu trabalhava não quis, achou que não precisava. E eles precisam muito.
Precisam muito, lógico. E aqui, assim, você ter uma pessoa que está ali para poder tipo, fazer essa análise de teste laboratório e conseguir passar isso de uma forma que as pessoas entendam, porque eu não sou química, eu sou antropóloga. Estou aqui, tipo, lendo e aprendendo química orgânica em inglês. Mas, Sim. assim, porque a minha visão é muito assim, tem que ser uma coisa fácil que um antropólogo entenda e que qualquer pessoa de qualquer profissão entenda a cannabis, porque não existe só, na minha opinião, ser um médico detentor de uma sabedoria, que agora eles não sabem nada da indústria da cannabis. Isso eu falo também do Canadá aqui. Então, assim, eles vão ter que sentar todo mundo e aprender o que é o sistema endocannabinoide, igual você, igual eu, igual todo mundo. Com certeza. Então, assim, a gente está no mesmo... Lógico que eles têm esse background de química que a gente não tem, mas, assim, vai ter que todo mundo ler os mesmos estudos que eu estou lendo, e está acessível, está na internet para todo mundo ler. E além disso, a cannabis tem uma complexidade ainda maior, porque ela não existe fórmula para ela. Então, assim, você que sabe como você se sente melhor, com que tipo de produto e com a quantidade, não tem dose prescrita. Então, a gente sempre vai de uma microdose até você se sentir... E é você que tem que falar para o médico como é que é. Então, isso também é uma revolução na medicina. Será que é por isso que rola essa quase que uma obsessão em sintetizar componentes? Porque aí seria mais fácil, que a mesma história da aspirina, até que você citou no texto, é quase que um fetiche, uma obsessão, sei lá, em sintetizar para poder ter essas doses e para poder saber que o mesmo que funciona para mim vai causar o mesmo efeito em você, que na verdade nem com os remédios alopáticos isso acontece, né? A gente cansa de ver coisa que às vezes funciona para mim, não funciona para o outro. E será que é por isso, Luna? É o jeito que a indústria farmacêutica funciona, que aí, mais uma vez, é outra diferença da indústria da cannabis. E principalmente também porque eles são baseados nesse modelo de patente. Então, e aí você não consegue fazer patente de uma coisa que não tem barreira de entrada. Então, assim, se eu estou aqui com essa planta e que depois eu vou fazer uma extração, que eu até postei um vídeo no Instagram, como é que você faz um óleo base para você fazer basicamente tudo que você precisa. E aí, a partir disso, o seu remédio, né, o seu óleo, vai ter uma qualidade melhor do que aquele de R$2.000 que está na farmácia. Então, assim, isso para a indústria farmacêutica não é interessante. Entendeu? E nem para os médicos, porque assim, aí as pessoas ficam tentando passar medo. Tem interação com outros farmacêuticos, cuidado. E não tem nada disso. Tem interação com alguns farmacêuticos, sim, mas são bem específicos. E assim, e mesmo assim, ninguém morreu disso ainda. De falar, putz, eu estava tomando um remédio, sei lá, tipo, fumei um vaporizer e aí morri. Não tem. Então, assim, existe interação, mas não é nesse nível. Então, eu acho que existe essa coisa que a medicina está muito atrelada e que eu acho que a cannabis vai proporcionar uma revolução na medicina, eu falo isso, porque eu vejo isso, as pessoas, assim, inclusive já descrente de, tipo assim, o médico falou isso, ou então, principalmente nos casos das mulheres, que eu comecei até a escrever um texto, já que eu entrei nessa onda de escrever, de ginecologia e cannabis, porque assim, a violência que é com as mulheres, a questão da ginecologia até hoje, e os absurdos que acontecem com as mulheres por conta né, desse poder que tem os médicos e a ginecologia, e a falta de cuidado que tem com a mulher, e como a cannabis pode suprir isso, e você sozinha em casa, isso é, tipo, incrível. Assim. É uma revolução, é uma pequena revolução. Com certeza. Com certeza. Ô, Luna, esse tempo todo que você já estuda cannabis, que você trabalha também, porque a gente estava falando antes da questão do THC, né? Por que você acha que existe é quase que uma demonização, né, do THC, um medo, uma coisa que eu nunca, assim, há anos também trabalhando, estudando isso, eu não consigo compreender, assim, da onde vem. É um medo de chapar louco, assim, de dar uma brisa e o que acontece? Como que você vê isso? Eu vejo assim, eu vi o Dr. Ethan Russell, que ele é o grande pesquisador, assim, que ele mora até aqui em Washington, aqui na região dos lagos, aqui das ilhas,
E ele fala uma coisa muito engraçada. Ele falou, infelizmente, a gente tem que ensinar hoje o que todo mundo no século XIX sabia. Porque o século XX foi um gap, né? Foi um buraco aí de informação e proibição da cannabis que gerou esse desconhecimento, porque a cannabis já era usada para epilepsia, asma, tudo que está na música do Peter Tosh já é usada tipo nisso desde o século XIX. E aí, com a proibição, com a falta de informação, com essa lacuna que existiu, a gente está aqui no século XXI tendo que falar o beabá e tendo que falar, não, agora vocês têm que provar com todos os testes possíveis e tal, sendo que todas as pesquisas, né, que acontecem, eu tenho um livro aqui dessa grossura, só de relatos de pesquisa de cannabis, não chegam nessa terceira fase que é testar em humanos, porque as leis não deixam. Então, testa né, anedotal que fala, depois testa em animais. Aí, na hora de pedir autorização para testar em humanos, não pode, porque é cannabis, é THC. Então, assim, e nesse processo então, é uma questão de lei muito grande. Eu acho que antes de legalizar para qualquer indústria no Brasil, devia legalizar a pesquisa primeiro. Óbvio. E então, assim, uma coisa que eu acho dessa demonização do THC vem muito por esse estereótipo, né? Que aí o trabalho de educação é quebrar isso. E eu vejo muito assim, atendendo as pessoas na loja. E aí eu fiquei, né, tipo, um ano intenso, assim, tipo, atendendo centenas de pessoas por dia. Eu vejo que muitas vezes esse paradigma do THC é quebrado. As pessoas chegam assim. Tem até um caso de uma senhora que ela é italiana, bem velhinha assim, eu chamo ela de nona e ela adora. E ela chegou lá assim, quero um CBD porque eu tô com artrite. E aí ela começou a tomar só CBD. Aí depois, com o tempo, ela foi indo lá, sempre falava comigo. Aí eu falei, olha, experimenta esse que é 1 para 1, a mesma quantidade de THC para o CBD. Aí ela experimentou, ela falou, gostei mais desse, senti melhor. Aí, na outra vez, eu falei para ela, compra 2, compra um THC e um CBD, aí você começa a ver qual que é melhor. Aí ela chegou lá e falou assim, o meu THC acabou, me dá mais um? Aí ela começou a se abrindo. Aí eu falei, mas e se o CBD não acaba mais não? Ela falou, nem uso mais aquele CBD, esse THC é ótimo, minha vida virou ótima, meu marido fala o que ele quer, eu nem importo mais. Então, se ela foi vendo os benefícios que ela foi tendo com o THC, para além da dor física dela, e como isso ela brincando comigo, que ela agora ela tá ótima, os filhos dela dá problema, ela não tem mais problema nenhum com isso. Então, assim, as pessoas vão aos poucos, né, fazendo essa transição e aceitando melhor, porque vai vendo que não acontece nada. E quando as pessoas me perguntam assim, eu nunca experimentei THC, o que eu vou sentir? Aí eu falei, você já tomou um copo de vinho? Aí a pessoa falou, já. Eu falei, então, se você tomar, tipo, 2,5 miligramas disso aqui, vai ser, tipo, menos do que você tomar um copo de vinho. Então, só isso? Aí eu falei, testa. Aí a pessoa testa, aí no outro dia, nossa, eu tomei, foi ótimo. E no outro dia eu não tive nem ressaca, foi ótimo. Então, assim, aos poucos, com muita paciência, educação e informação que a gente consegue quebrar esse preconceito. E também o acesso, né, Luna, que você vê, às vezes experimentando, tendo a chance de ver que não é aquilo, que não vai ficar louco, porque se plantou essa falácia, né, desde o Reefer Madness, que você vai usar maconha e que o THC vai te deixar louco e que você nunca mais, né, não vou voltar, né, essas coisas, porque a gente vê, cara, eu vejo isso quase que diariamente, assim, e eu sempre achei muito bizarro, até porque eu sei que, né, a gente vê nos estudos, a gente sabe que o THC é pleno de propriedades também, inclusive a questão do efeito cognitivo, efeito entourage, um vai dependendo do outro. Até o Gilberto Castro, que é meu amigo, ele é paciente de cannabis medicinal aqui no Brasil, inclusive ele é um dos pacientes que tem o habeas corpus aqui para cultivo. Eu já conversei bastante com ele. Ele utiliza, ele tem esclerose múltipla, né? Justamente o THC, que é o que ele necessita para ele, tanto que quando saiu aqui as primeiras, acho que foi em 2014, a primeira autorização para o pessoal importar óleo de CBD, ele, cara, isso não adianta para mim, né? Eu também sou paciente, eu preciso do THC também. E, inclusive, para mim, a via inalatória fumado é muito melhor. Se eu começo a ter espasmos lá, que ele tem certos sintomas, basta fumar que eu fico melhor em 2 minutos, assim. Então, eu acho muito bom, assim, e muito bom quando vem pessoas com essa perspectiva científica
que você tem para poder tentar abrir a cabeça da galera aqui no Brasil, sabe? Então, é por isso que eu acho incrível, eu virei tua fã de cara, assim, quando eu vi teu trampo, eu falei, nossa, é cada vez mais esse tipo de coisa, porque aqui a gente fica, é muito tirado, por exemplo, nós que estamos aqui no Brasil, você é todo tempo tirado para maconheiro loucão, né? O próprio nome aqui do meu site, do meu canal é Marihuana, já está claramente posicionado como a favor, então isso parece que já é um descrédito, entendeu? Então meio que o que a gente fala, às vezes, só acaba circulando na bolha, e a gente às vezes não consegue furar a bolha por puro preconceito, e é muito frustrante, assim, sabe? Então, por isso que eu amei teu artigo, eu amei você estar aqui, sabe? A gente fazer essa conexão, que é muito... Você tá com aquele potinho que você compra maconha aí? Eu ia pedir pra você mostrar, se tiver, que eu achei tão maravilhoso. Um Eu achei potinho tão alto... assim, não? Não, é aquele que você mostrou, tem um vídeo que eu vi que você tava abrindo ele, eu acho que é esse aí, não, que vem com o selinho do governo. Ah, é, esse aqui, ó, que tem um É esse selo. mesmo. Gente, olha que luxo isso. Eu Esse vou abrir aqui aqui... para quem quiser fazer pergunta para a aluna também. Olha que coisa maravilhosa. Esse aqui é o selo do governo que a gente paga taxa. Então, quando você paga Legal. taxa de substância controlada. E aí vem... pode perguntar. Não, mostra pra gente. Tá aberto já? Tá aberto. Aí Que vem trem que é selado assim. Essa aqui chama Galiano. É pra mim das melhores. Olha o tamanho disso aqui que vem dentro. Ai, que delícia. É híbrido, mana? Isso aí ou é índica, Não, sativa, você sabe? essa aqui é mais híbrido, né? Hoje em dia a gente fala que tudo é híbrido. É tudo híbrido, né? Mas essa aqui é mais sativa dominante. Maravilha. E mais ou menos quanto custa aí, para ter uma ideia? Só pra Essa aqui, eles produzem, tem uma produção pequena, muito selecionada, de uma qualidade muito boa. Essa aqui vai custar assim, entre tipo $40 a $60, depende de onde você compra. Tem o site do governo também, porque isso é uma coisa interessante do Canadá. O governo, ele tem a distribuição dele, da cannabis, como ele tem do álcool. E aí o governo, ele faz um papel mediador, porque como eles vendem, eles regulam o preço, eles botam o preço bem abaixo, porque aí as pessoas têm a opção, ou você compra numa loja que tem um preço mais alto, ou você compra no site do governo, chega na sua casa, o mesmo produto, e aí faz com que a loja tenha que abaixar, que o mercado não coloque lá muito alto. Não coloque. Olha que legal, que massa isso. Bacana. E vem quantas gramas? Esse potinho é de quanto? Esse aqui é o de 3,5 gramas. Joia. Então seria mais ou menos uns $40 americanos. Estados Unidos. Seriam de $40 americanos. 3 gramas. Então, dá uns 3,5. uns quebradinho, legal, joia. E então, eu ia te falar também, qual que é a tua maior crítica ao modelo canadense, assim? Essa questão de ter pessoas presas ainda, ou eu de acho não ter assim, englobado... o que os craft growers, assim, que são os pequenos produtores, e a grande questão disso é uma questão até um pouco... assim, tem interesse, né? Todo lugar tem lobista, todo lugar tem indústria, todo lugar tem contatos. Então, o Canadá e todo lugar tem corrupção. Não é diferente no Canadá, é diferente a proporção, né? Mas, assim, aqui no Canadá, o mercado legalizado inteiro, toda essa indústria que a gente ouve falar, ela só é 10% do mercado nacional. Então, tem 90% do mercado fora. Então, se a indústria já é bilionária com 10%, imagina se eles incluíssem 90% ainda que está fora. Então, esse é o processo que a gente, né? Com certeza a indústria aqui, ela puxa muito, né? Fica tentando, todo mundo que é engajado politicamente, tentando melhorar, tentando criticar, tentando botar para frente, né? Para poder incluir essas pessoas e melhorar, inclusive a embalagem, porque a embalagem normalmente essa é pequena, mas tem umas super grandes, que não é ecológico, é reciclável, mas assim, as pessoas têm muita crítica à embalagem aqui, porque a gente nasce nesse século XXI, então a gente tem que ser uma indústria verde, não tem como. Inclusive, né, vai pegar o carbono que é trazer um insumo da Inglaterra para o Paraná, entendeu? Com certeza, com certeza.
E então, o que eu ia te falar também? A questão dos dispensários aí. Eles tem muita regra, tem muitos, eles são, ou são, eles ficam escondidos, ou é uma coisa que você acha em qualquer bairro aí na cidade que você mora? Eu estou aqui em Tem Vancouver. Aqui no Canadá, cada estado regulou de um jeito, porque de é uma forma. federal, mas os estados têm autonomia para regular. Então, tem vários tipos de formas diferentes. Vancouver é uma cidade historicamente, né, tem uma relevância no mundo da cannabis aqui, desde os anos 70, né, desde a Guerra do Vietnã até. Então, onde todos os hippies da Califórnia que não queriam ir para a guerra, todo mundo subiu para cá para ficar tipo, fora da guerra. Então, isso criou uma Legal. cultura da cannabis bem gigante aqui. Então, aqui é um lugar assim bacana, porém, no começo eles liberaram poucas licenças de dispensários, e aí isso fez com que tivesse um semi-monopólio de algumas empresas. Hoje está um pouco melhor, mas ainda é super regulado, né? O mercado é super regulado. Então, porque eles querem, né, segurar a substância, ter certeza do uso. Mas, assim, todos os indícios, você pega de violência, de diminuição de uso de álcool, foi gigante depois da legalização. Então, tem vários indícios, assim, só a favor, assim, da cannabis. E fora toda essa criação de emprego, né, tipo, que junta essa agricultura junto com o comércio e tudo que tem no meio disso, né? Ô, Luna, não, perdão, pode terminar, perdão. Era Não, outra pergunta. pode Eu falar. ia te perguntar assim, tem alguma regulamentação específica questão de cultivo caseiro no Canadá? Se você quiser cultivar na tua casa, é tranquilo? Tem um limite? Cada Ou você ainda corre pessoa, risco de não, ser cada presa? pessoa Não. pode plantar por locação, né? Por casa, 4 plantas. Então eu tenho minhas Ah, 4 legal. aqui e aí Legal. todo mundo pode ter 4. Aí tem alguns prédios que eles não deixam, não pode. Mas aí as pessoas plantam mesmo assim. Então depende, tipo assim, eles tentam colocar algumas regras, mas nacionalmente todo mundo tem, toda casa pode ter 4 plants. Mas precisa fazer como no Uruguai, por exemplo. No Uruguai, a maioria das pessoas acaba não se registrando, né? Mas, Não, segundo as regras, você teria que fazer um registro como cultivador. Aí não precisa, é não só precisa. jogar as plantas para lá, para Todo dentro de cidadão casa. Tem todo cidadão direito. tem direito. Nossa, legal, hein? Ó, eu vou abrir aqui de novo. Se tiver alguém aí que quiser ir mandando pergunta também, pode mandar, eu vou ativar Assim, aqui novamente. o que eu queria falar, assim, muito assim dessa parte do texto que eu escrevi, é que o que eu mais fico assim feliz de estar aqui, feliz de estar no trabalho que eu tô, assim, e que me proporciona, inclusive, assim, né? Eu tenho meu dinheiro separado, né, dessa minha militância e do que eu quero fazer, então eu não fico assim querendo, não vou ensinar isso porque depois eu não vou ganhar dinheiro com isso. Então, assim, o que eu acho assim que é mais lindo, assim, e que eu gostaria, lógico que eu queria morar no Brasil, né? Que eu não quero, eu estou 2 anos aqui sem voltar para o Brasil, ia voltar agora que teve a pandemia e ainda vou ficar mais tempo sem voltar. Mas assim, porque a indústria da cannabis, ela é a indústria mais legal do planeta Terra. Assim, Também acho. eu era da indústria da cultura, que para mim era a mais legal do planeta. Então, assim, basicamente, também a indústria da cultura está um pouco contida na indústria da cannabis, né? Mas assim, eu acho que as pessoas da indústria são maravilhosas. É uma outra relação entre patrão e empregado, e entre também assim essa coisa deles prestarem mais atenção, das pessoas serem mais humanas, inclusive em falar dos seus problemas, sabe? As pessoas falam, eu tenho depressão no trabalho, tipo assim, as pessoas têm essa coisa, essa abertura. Você vai fazer uma entrevista de emprego, o seu chefe fala assim, não, eu comecei a usar cannabis, você fuma com ele depois da entrevista do emprego, e ele fala, eu comecei a fumar porque eu tenho o trauma, né? PTSD, que é pós-traumático, né? Sim, Então, sim. assim, você vai na entrevista de emprego e o seu futuro chefe te fala isso, assim, abertamente e fuma com você. Então, assim, é uma indústria muito humana, onde o melhor que eu falo são as pessoas e, assim, é muito menos essa cara, assim, essa coisa meio de, a gente tem que manter as aparências. Então, eu acho que, assim, tem tudo para ser, tipo, a melhor indústria do Brasil.
Mas, e é isso que me motiva, assim, a falar assim, putz, eu queria muito estar no Brasil, poder, tipo, trabalhar com isso, viver disso, e sabendo que tem pessoas maravilhosas aí na indústria, e tem pessoas, né, como hoje está tendo a Marcha da Maconha, que a cada vez Virtual. mais virtual, mas assim, que cada vez mais vai acrescentando mais famílias, né, outros tipos de pessoa. Então não é mais pessoa que só ia meio que, né, pensando que podia ter que correr da polícia, agora não, agora tem família, tem criança. Então eu acho que isso, essa militância, né, que já existe no Brasil há muito tempo, com pessoas bem importantes nesse cenário, eu acho que isso tem que cada vez mais afirmar essa indústria, porque é uma indústria maravilhosa. Com certeza. Olha, teve alguém aqui que perguntou como que se dá o controle do Estado sobre os tratados por imigrantes. Eu não entendi muito bem a pergunta aí, é o Janja Araújo. Mas eu acho que eu não sei se você quis dizer na questão do turista, quem está no país né, você mesmo, né, que é uma imigrante. Qualquer não tem, pessoa né? pode comprar, e para você trabalhar na indústria, se for essa pergunta, né? Você só precisa ter um visto de trabalho. E aí você pode escolher onde você quer trabalhar com seu visto, e ninguém importa se você vai trabalhar na indústria da cannabis ou na indústria do cinema. Assim, é igual. Legal. Ó, tem mais uma aqui, o Murruga. Só de colocar o bud no café ou no chá, que nem você fez, já dá para aproveitar a substância ou precisa deixar algum tempo na infusão ali antes de tomar? Como que... Como uma infusão de qualquer erva, né? Assim, normalmente quando eu faço, eu tampo assim, ó, com qualquer pires, né? Com qualquer prato. Você tampa para poder... Os óleos essenciais, eles são muito voláteis, que são os terpenos. Então, quando você tampa, isso é em qualquer infusão, de camomila, de qualquer coisa que você for fazer, porque aí ela desce de novo desse pratinho. Então, você preserva ali esses óleos essenciais. Essa é a melhor forma. Mas, assim, quando é só você colocar, e aí eu já vou tomando, né? Eu tomo muito chá, então eu vou colocando e você já está consumindo, no caso, né, o THCA ou o CBDA, depende do que você estiver usando. Muito jóia, Luna. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, gente, quiser ir mandando pergunta aí para Luna. Ô, Luna, o que você acha? O que você vê, assim? Você tem alguma esperança positiva aí para o Brasil? O que você pensa? Bom, agora a gente está num cenário político caótico, né? Eu acho que você saiu daqui antes de estudo, se bem que acho que já tinha rolado o golpe quando você saiu, pelo que você me falou. Mas como que você vê, assim? Você vê de uma maneira otimista ou você acha que a gente ainda vai ficar, tipo, sei lá, se te perguntar quantos anos você acha que vai demorar para o Brasil ter um modelo de regulamentação? O que você responderia? Olha, eu acho assim, a minha grande esperança ainda são as associações. Eu acho que as associações, elas são essenciais nesse momento, onde a dicotomia está entre empresas de farmácia ou os grupos que já existem com essa autorização de plantar. Então, acho que as pessoas têm que cada vez mais requerer mais, né, esse poder aí de plantio. Nesse também nos habeas corpus, que as pessoas estão conseguindo. Cada vez mais, quanto mais gente puder entrar, pedir, eu estou tentando fazer para minha família toda aí, porque eu acho que isso colabora com essa pressão, assim, porque quando a justiça vê, fala, tá bom, a gente tem milhões de pedidos de habeas corpus, tá bom, vamos liberar aí, cada um planta 2, 3 e vai aí. Então, assim, eu acho que para quem puder, eu acho que apoio às associações é essencial, porque, assim, com certeza vem dessa luta, né, dessas pessoas lutando, né, pelos seus filhos, pelas doenças mais sérias e tal, que a gente consegue ter essa visibilidade aí. Então, assim, eu tento apoiar ao máximo, responder as pessoas que entram em contato comigo e estou tentando fazer o que eu puder aqui de longe para isso. E eu acho que tem uma fala, né, do Galeano, que ele fala do Eduardo Galeano com um cineasta argentino, que é o Fernando Bi, eu acho, se eu não me engano. E aí ele pergunta para ele para que serve a utopia. E aí ele fala que a utopia está no horizonte. Então, cada vez que você dá um passo, a utopia fica um passo mais distante. E então, para que serve a utopia? A utopia ela serve para isso, para a gente conseguir caminhar.
Então, assim, eu acho que a gente tem que ser utópico nas nossas ideias, inclusive os próximos textos que eu quero escrever é mais das utopias, assim, para a gente poder ter ideia do que a gente pode ter. Então, assim, porque a gente não pode ficar feliz quando, tipo, ou então não ser crítico, né? Isso que a gente estava conversando, assim, soltou a notícia, parabéns, o primeiro remédio aprovado, mas, tipo, você tem que ser crítico a isso, entendeu? Você tem que querer que isso seja para todo mundo, que isso não custe R$2.000, um vidrinho desse aqui, sabe? Tipo, custar R$2.000 e que não vai ser tão efetivo assim. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais nas utopias, apoiar as boas iniciativas, né? Quem está aí nesse grupo de advogados que tem aí, tipo, ajudando as pessoas que estão na cadeia, lutando pelas pessoas que estão agora nesse Covid aí, nessa época de pandemia, pessoas que não foram nem julgadas. Isso é 30% das pessoas que estão dentro das cadeias, não foram nem julgadas e estão condenadas à morte, né? Porque estão dentro da prisão. Pois é. Então, e todo dia tem mais gente indo presa. Ó, eu vou fazer uma crítica rapidinho, porque tem uma pessoa falando do ilegal, e eu vou só falar uma coisa. O ilegal foi bancado por uma empresa de óleo dos Estados Unidos. Então, eu também não acho que foi um grande serviço para o que a gente quer para o Brasil. Tá todo mundo de olho no Brasil. O Brasil é um mercado de 200 milhões de pessoas. Então, assim, em potencial, o Brasil é muito grande. É lógico que vão ter as empresas canadenses, estavam aí, né? Estão aí ainda. Acho que já esse mês saíram, porque teve uma quebradeira aqui no Canadá e tal. Mas estão na América Latina inteira. Que eles falam, né? A Latam, a Latina América. Então, eles estão... é um mercado, com certeza, potencial maravilhoso. Quem não quer vender alguma coisa no Brasil? Então, assim, mas é por isso e cada vez mais que a gente tem que se afirmar como uma indústria e tem que se colocar que a produção tem que ser... O Canadá fez isso, né? Que é uma coisa muito importante, boa. Eles fecharam, nem semente de fora, nem genética de fora do Canadá eles aceitam aqui. É todo um processo. Não, eu vou até falar, Chacal, não tem desculpa não, é muito normal a gente se empolgar com esse tipo de coisa, porque a gente até não sabe às vezes o que está por trás, né? E até entender, até essa foi a ideia de falar com a Luna, inclusive você já desconstruiu aqui essa ideia desses óleos que são só CBD, né? Que é o que a gente estava falando antes, e não necessariamente vão ajudar em nada e podem piorar a situação de mostrar que a cannabis não ajuda para nada, né? Então, tranquilo. E, teve uma menina que perguntou... Não, rapidão, perdão, pode terminar. Não, fala aí. Não, é que ela perguntou se a folha verde, que é aquela folha que não tem a resina, se você acha legal utilizar para fazer suco, tipo aqueles sucos raw que você usa, se isso é legal também. Sim, isso é uma forma, seria mais uma forma, assim, como eu falei, de usar de uma forma de vitamina, né? Assim, mas as pessoas têm que entender que, assim, que a parte medicinal mesmo é o topo da planta, com todos os tricomos, onde tem todos os canabinoides e os terpenos, os flavinoides. Então, assim, essa é a parte que seria mais medicinal, né? Então, assim, essa outra... E eu estou falando assim, dependendo também para o tipo de uso, tipo de condição que a pessoa tem. Eu tenho até esse produto aqui, ó, que ele é o mais concentrado que as pessoas que têm câncer normalmente usam, que é um outro produto que ele vem uma miligrama dele, para você ter uma ideia, esse aqui, 1 miligrama são 20 miligramas de CBD. Essa aqui, 1 miligrama, tem 300 de CBD. Uau! Então, assim, é bem mais forte, assim. E aí tem condições que você precisa disso. Se você tiver um câncer e precisar de dor ou alguma coisa assim, às vezes também quando eu tenho problema de ciático, eu uso uma coisa potente assim. Então, depende muito, e por isso que é uma gama muito grande de condições, de pessoas, né, com seus próprios sistemas e de produtos. E aí é uma matrix que você tem que conseguir, tipo, ver qual que é o melhor caminho. Assim, não tem uma fórmula. Por isso que só o óleo não é a solução de todas as doenças, não é só o óleo. Diga. Não, a gente vai voltar um outro dia. Aliás, eu vou fazer o seguinte: o Instagram me deu o aviso que vai encerrar. Vamos voltar para finalizar? Você volta para a gente finalizar? Sim. Claro. Aí, então volta aí, galera, porque ele encerra do nada, ó. Tá dando 19 segundos. Oi, gente, vamos voltar com a Luna aqui. Deixa eu... Ai, tá ficando escuro aqui, peraí. Salve.
Ela é maravilhosa, Mila, sabe tudo. Segue ela lá. Peraí, deixa eu chamar. Ah, aqui, já tá aqui. Peraí. E não, o Instagram ele tem essa, gente, dá 1 hora, ele encerra, só que ele avisa do nada, então você só vê o counter ali em cima. Tipo, 30 segundos. Agora ela tá voltando. Aí, salve, mana! Desculpa aí, gente. Eu estava lembrando aqui nesse intervalinho aí que a gente parou, eu lembrei de uma parte do texto que eu acho que é muito importante a gente falar, assim, que de quem é essa indústria da cannabis, né? Se ela não é da indústria farmacêutica. E aí no texto, para poder não ficar tão gigante quanto eu coloquei lá no texto, né, na primeira versão, que foi dando quase um livro, eu fui e coloquei assim, que ela com certeza essa indústria, elas são dos povos tradicionais, que é deles que a gente tem esse conhecimento, ela é das pessoas mais afetadas eu estou ouvindo meu eco aqui. Ela é das pessoas que mais foram afetadas à guerra às drogas, que foram os negros, os latinos no mundo inteiro, e principalmente os negros no Brasil. E ela é também das mulheres, por várias infinidades de coisas, mas assim, principalmente porque ela é uma indústria que está sendo criada nos anos 20 quase, né, aí do século 21, e a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ter uma indústria criada é que a gente tem mais ou menos os mesmos direitos que os homens. Então, assim, é uma indústria que tem mais CEOs liderando mulheres do que nas outras indústrias. Eu acho que a gente tem que ocupar essa indústria e eu também assim apoio. E aqui no Canadá a gente tem vários encontros. Eu acho que a gente tem que fortalecer as mulheres dessa indústria. Com certeza. E eu acho que, por fim, ela é de todo mundo que tiver esse respeito pela planta, que entender a planta, que entender a história da planta, porque a gente tem uma cultura, a gente não é uma indústria que nasceu do nada, então, assim, ela teve muitos problemas que hoje a gente tem que honrar muitas pessoas nesse processo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que cada vez reafirmar de quem que é essa indústria para poder não vir uma indústria farmacêutica com tudo que envolve isso e ocupar ela, tipo, sem ninguém falar nada. Isso é muito maravilhoso você colocar, muito necessário. E esqueci que a gente tem muito a se inspirar, que elas também são dos GLBTQ+, porque principalmente com uma coisa que a gente tem que aprender muito com eles, que é o fato de que a gente tem que sair do armário verde que Adoro. A gente está. Então, assim, precisamos da classe artística inteira saindo do armário, que eu duvido que ia ter tanta música e tanta arte sem cannabis. Com certeza. Então, precisamos dos médicos, dos advogados, de todo mundo que já teve algum benefício com essa planta, né? De se expor, de realmente sair do armário. Então, a gente tem muito que aprender com esse movimento, né? Gay, com certeza. Adoro. Não, essa questão de sair do armário, para mim, é muito fundamental. Assim, é uma coisa que eu sempre ponho aqui para a galera. Quase sempre quando eu entro nas lives aqui, principalmente quando eu estou sozinha, às vezes, que eu começo a conversar com o pessoal. E vamos sair do armário como dá e sempre, né? Porque, porra, quem é adulto, né? Consciente da sua vida, não tem por que você ter vergonha ou você acabar, às vezes, adotando alguns preconceitos, né? Eu já vi maconheiro com preconceito com outros maconheiros, é uma coisa, ou com preconceito com usuários de outras drogas, que é uma coisa absurda, né? A gente não pode descriminalizar usuários de outras drogas, você tem que saber, ter empatia por isso e não simplesmente, né, sair reproduzindo o preconceito que tem com a gente também. Teve a menina ali, não sei, o cara ali que perguntou, novamente, só para a gente complementar, Luna, que também é uma questão que me interessa. Eu fui uma pessoa que eu já fiz suco verde com a folha da cannabis. Eu confesso que ficou horroroso o gosto. Eu não consegui tomar, ficou ruim demais. Eu fui querer usar num suco verde, tipo se fosse uma couve, assim, um negócio do tipo. Mas tem algum benefício em consumir essa folha verde? Fora as fibras, né? O que vai ter ali no... que ali tem mais clorofila, né? Que essa é a grande questão também, que um dos motivos da gente fazer esse processo de cura da flor é justamente porque a gente
diminui a quantidade de água, de clorofila que tem dentro na água, né, dessa planta. Por isso que a gente... E outra coisa também, porque o nosso pulmão, ele não é feito para digerir líquido. Então, por isso também que é importante. Mas, assim, quando você usa a flor, ela tem até CBD na flor, tem benefícios, mas uma das formas que eu já tentei e que fica melhor é você passar naquela centrífuga. Porque aí fica menos o bagaço e ele consegue, tipo, dar uma concentrada maior nessa centrífuga do que bater no liquidificador e fica meio amargo. Não gostei. Então, foi a Jucimara ali que falou. Na verdade, assim, é uma questão também de gosto, tá? Eu substituí como se fosse uma couve mesmo, uma coisa verde, assim. Eu acho que eu fiz com água de coco, abacaxi, gengibre, um troço assim. Eu achei horroroso, eu não sei se... Eu coei ele, mas eu não sei se amargou demais, porque bateu muito, se tem esse processo. Eu não gostei, eu não consegui consumir. Depende também da folha que você tem, né? Porque tem umas que é aquelas folhas que a gente chama de sugar leaf, que é aquela que ainda tem os tricomos nela, que essa ainda vai ter um efeito terapêutico ainda melhor. Então, depende também do que você está usando, né? Não, eu fiz com aquelas, a Family lá, né? Que é a que não tem nada, né? É só a folhona, tipo uma alface, assim. Taquei ali e falei, vamos ver o que dá. É porque eu já vi gente comendo como salada mesmo, doideira, assim, botando ali. Sei lá, um dia eu falei, eu já vi muito essa coisa do juicing, cannabis, tarará. Falei, vou fazer, mas eu não gostei, gente. Mas também é uma questão do meu paladar. Uma indústria muito grande que tem aqui, né, no Canadá, que é a indústria também de alimentos, né, com cannabis. Sim, os chefes legal. de cozinha fazendo jantares. Esse é um ramo também aí que é muito explorado e eu já fui em jantares maravilhosos, assim, que você começa, né, com cada prato com um tanto de THC, de CBD, e aí você termina todo mundo levitando lá no jantar. Levitando. Mas me dá muito sono, assim, você gosta de consumir, assim, essa via gastronômica, via oral também? Não é minha predileta, assim. Primeiro porque eu já tive bad trips, assim, que eu não aconselho a ninguém. E eu tenho uma sensibilidade, eu acho que com o tempo também eu fui ficando mais sensível, assim, na adolescência eu tinha uma tolerância, hoje em dia eu tenho outra tolerância. E isso deixa a gente mais econômico, mas assim, ao mesmo tempo eu sinto isso assim, principalmente quando eu faço o uso oral, né, que passa na digestão. E eu não sei se todo mundo sabe por que disso, né, mas quando você ingere, o THC, o CBD, ele vai ser metabolizado no fígado, porque é um óleo. Então, quando acontece essa metabolização no fígado, que a gente chama de liver first pass, ele transforma a molécula do THC, que seria o delta-9, ele transforma em 11-hydroxy, que é o 11-hidroxy-THC, que é uma molécula menor que o delta-9, e aí que por isso ela passa mais fácil na barreira de sangue que tem no cérebro. Então, assim, a mesma molécula, aí você fica muito mais doido por conta disso. E demora mais também, né? Porque o pessoal, eu vejo que muita gente também escreve, e eu já vi amigos meus, tive bad trip comendo, porque é isso, né? O cara vai lá, come um brownie, sei lá, come um negócio e acha que não bateu, aí ele continua comendo. Aí a hora que começa a bater, né? Porque vai pelo e bate de uma vez e bate. E assim, se você fumar 5 miligramas e ingerir 5 miligramas, você vai ficar muito mais high com essas 5 miligramas que você ingeriu, com certeza, por causa desse processo no fígado. Muito massa. Nossa, ô Luna, eu queria te agradecer muito. Eu vou fazer o seguinte, tá começando a escurecer aqui, você vai voltar, eu quero que a gente fale sobre esses métodos de extração. E eu queria te perguntar, você tem mais algum produto legal aí para mostrar? Eu vi no teu, eu vi que você tá com umas coisas aí. Se tiver mais alguma coisa que você quiser mostrar também, legal. Eu vi um vídeo teu que eu pirei, que você tá com vários produtos assim. Não, é porque eu mudei, e aí nessa mudança eu botei tudo num saco, aí eu abri o saco assim. Adorei, esse mesmo, adorei demais, ó. Deixa eu ver, tem mais... Se a infusão for feita em baixa temperatura, o THCA não vai virar THC e não vai bater. Né? Se fizer... Assim, isso o que a gente fala é que assim, quando você tem a molécula do THCA, ela é menos, ela fica mais difícil dela conectar nos seus receptores.
E os receptores de THC, os receptores que a gente tem do sistema endocannabinoide, eles funcionam tipo chave e fechadura. Então, assim, ele às vezes conecta, mas não conecta tão bem. E aí, por isso que você não sente esse mesmo high que você sente com Delta 9. Tá. Que seria, né, a forma depois que descarboxila. Mas eu sinto, se eu pego esse meu chá e eu uso um pedaço da flor maior, eu sinto já alguma diferença. Então, assim, não significa que ele não tem nenhuma, que você não vai sentir nada, que é como se fosse um CBD. E, assim, o que acontece com a cannabis em geral é que as pessoas, para a gente poder explicar e para as pessoas entenderem, muitas vezes as pessoas simplificam entre o sim e o não, é sativa, é índica, essa dicotomia que na natureza ela não existe. Então, assim, tudo depende. E, como eu falei, a matrix ela é grande, ela é o produto que você tem com o seu organismo e até inclusive com o ambiente que você está. Então, assim, a gente tem que calcular, o cálculo é mais complexo do que, tipo assim, isso aqui bate, isso aqui não bate. E assim, então e uma coisa que eu falo, assim, é muito importante as pessoas experimentar, que eu trabalhava numa loja que tinha tipo 20 bartenders no dia trabalhando, e muitas pessoas não queriam experimentar, vendiam uma coisa sem experimentar, assim, sem querer, tipo, entender como funciona. Fala assim, pô, você tem que experimentar, você tem que usar para saber. Então testa, começa com bem pequenininho no seu chá, no seu café, e vai vendo que horas que bate, que horas você fala, não, agora eu senti uma coisa diferente. Aí, eu gostei? Não, gostei. Então, assim, você tem que se experienciar. E é isso que a cannabis traz, em geral, é essa autonomia. Essa coisa de você saber o que é melhor para você, de você experienciar no seu corpo as coisas. Não tem mais uma pessoa falando, usa isso que é a melhor maneira, tem que ser desse jeito. Não, é você que tem que saber qual é a melhor maneira para você. E é isso, é você tomar para você esse poder de autonomia do seu próprio corpo. Então, acho que isso é, tipo, incrível da cannabis em geral como medicina, é essa questão da autonomia e da experiência, entendeu? Ô, Luna, tem mais uma pergunta aqui em questão do CBG, se ele já é explorado comercialmente aqui em relação, Canabiba perguntou, em relação ao princípio antibiótico. Você sabe, tem alguma coisa aí? É o canabigerol, né, que a gente fala que é o CBG. Ele é o primeiro, quando você tem a planta, tem a genética, você tem a capacidade genética dessa planta, tipo assim, de produzir, né, que a gente chama tipo 1, tipo 2, tipo 3, que seria predominantemente THC, predominante CBD ou os dois juntos. Então, a partir do momento que essas enzimas fazem essa diferenciação, né, do que vai virar THC, do que vai virar CBD, o primeiro canabinoide que é criado na planta é o CBG. E ele é muito medicinal, inclusive para essa questão do câncer, né? Que eu até fiz uma live essa semana falando sobre câncer. E porque ele combate a proliferação dessas células cancerígenas no corpo e aumenta os nossos próprios endocannabinoides, o que a gente mesmo produz. Então, isso é uma forma de exploração que está sendo feita agora. Inclusive, eles escolhem mais cedo a flor da cannabis, justamente para ter mais um alto teor de CBG. Porque isso, com o tempo, vai virar THC, ou CBD, ou CBC. Então, mas, assim, o que tem sim para ser anti-inflamatório, antibiótico, mas isso é uma questão assim também muito que depende da pesquisa e depende também de uma outra conjuntura, igual eu falei, assim, não é só isolar esse CBG que ele vai funcionar como um antibactericida, entendeu? Porque a medicina da cannabis ela não funciona com essa mentalidade da indústria farmacêutica, que é a mentalidade que a gente tem, na verdade. A gente tem que desconstruir essa mentalidade. Sim. Mas eu tenho aqui uma pastilha que eu comprei na Califórnia e ela é uma pastilha de CBG. E ela é muito boa, assim, eu que tenho um pouco de insônia, tenho um sono muito leve, eu uso ela para dormir e ela é tipo muito, muito boa. Tem umas cápsulas de CBG pequenininhas, assim.
E você sabe, Luna, você falou essa questão de colher a planta antes. Você sabe em qual semana? Você tem alguma informação sobre isso? Olha, eu não sou, eu estou incentivando muito, né? Eu fico mostrando aqui a minha plantinha e eu estou incentivando muitas pessoas a plantarem, porque eu acho que essa é uma desobediência civil que quando o Estado não consegue, tipo, né, não consegue assegurar o que a gente precisa, eu acho que a gente tem que usar da desobediência civil. Com E por isso certeza. que eu comecei a estimular muito, mostrando aqui as etapas das minhas plantas. Mas eu não sou especialista de planta, então assim, eu sei que aí na internet, aí no Brasil, né, tem a Grow Room aí, Inclusive o curso. Grow Room tá aí, ó. Já pode chamar a Luna para fazer live aí com o Grow Room também, que eles são maravilhosos. E aí eu indico muito, E... porque as pessoas me mandam, como é que você faz? Que tipo de insumo? Eu tenho algumas coisas, mas eu não sou especialista. Então, assim, eu sei que as pessoas, elas têm essa coisa de colher mais cedo para ter o CBG, mas para isso você tem que ter uma análise de laboratório. Não adianta você não é colher só. e você não vai saber o que você tem ali. Então, você pode fazer teste, né? Porque quando a gente não tem esse acesso à tecnologia, laboratório, a químicos, mas assim, eu sei que tem empresas já fazendo isso e tentando colocar no mercado mais flor com alto CBG. Legal, muito bom. Luna, eu queria te agradecer demais. Tá começando a escurecer aqui, a gente já até extrapolou. Queria agradecer muito o teu tempo. Você vai voltar para a gente falar sobre a questão dos métodos de extração. Adorei, até se você tiver aí as coisas para mostrar, muito legal, que somos todos muito curiosos. E agradeço muito, eu vou recomendar de novo para o pessoal ler o artigo que a gente postou falando justamente sobre todas essas questões aqui da indústria farmacêutica versus a indústria canábica. E acompanhem aí o trabalho da Luna. Ela vai voltar e estamos juntos total, gata. Adorei, agradeço mesmo de coração o teu tempo. O que você está fazendo é muito importante a gente ter essas vozes das pessoas que estão, que estão vivendo outras realidades e estão tendo contato né, com essas experiências todas profissionais e científicas e vindo aqui ajudar a gente a conscientizar e a educar o povo. E a gente está junto nessa luta sempre. Então, conte comigo também. Muito obrigada pelo espaço. Você super me Nossa. incentivou a escrever, então, assim, eu falei, tinha 2 anos que eu não escrevia em português, mas, assim, eu super me inspirei, assim, obrigada pelo espaço no seu site, e, assim, já falando dessa coisa, assim, a gente como indústria da cannabis, eu quero que as pessoas comecem a entender que nós somos uma indústria, então essa parte de mídia, essa parte de blog, a parte de quem está dando curso, né, essa parte de educação, junto com quem também está vendendo, né, ilegal e que está aí nas cadeias agora, a gente faz parte da mesma indústria, e inclusive, como a gente está criando esse conteúdo online, né, você aí, eu tentando fazer uns vídeos aqui, eu acho que o importante, e tem muita gente, né, que está até mais tempo aí fazendo, mas o que eu acho que é importante é as pessoas compartilharem, porque assim, todas as empresas, Instagram, Facebook, tudo, eles são sediados nos Estados Unidos, que é ilegal ainda, federal. Então, elas são empresas que a gente não pode pagar para poder distribuir o produto. Não. Então, assim, se você está aprendendo alguma coisa com a Mônica, se você está aprendendo alguma coisa com as Girls in Green, com o Grow Room, é um dever que a gente tem de disseminar esse conhecimento, de passar para as outras pessoas, de mandar inbox se você não quer postar no seu perfil, que você está fazendo alguma coisa com cannabis, de mandar no WhatsApp para poder isso cada vez mais e melhorando o estigma da cannabis e tirando toda essa concepção que historicamente é um problema, para poder as pessoas, inclusive, terem mais saúde de forma geral. Então, assim, compartilhem e não segurem informação, não façam retenção de mercado, que isso não existe, tem mercado para todo mundo e o mercado é global. Então, vamos espalhar mais conhecimento, menos ego e mais conhecimento. Arrasou, mana. Nossa, que lição, gata. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada para todo mundo que estava aí. As lives ficam sempre salvas aí. Quem quiser, que não acompanhou o começo, eu salvei a outra também. Acho que já deve estar disponível daqui a pouco. E amanhã tem mais. Segunda eu vou estar aqui com o Thiago, que ele é advogado, ele do perfil Pergunte ao Criminalista. Ele vai responder dúvidas sobre direito canábico. Então, também cheguem junto e acompanhem a Luna. E tamo aí, gente. Eu agradeço de coração. Fica todo mundo em casa aí.
E boa vamos marcha passar virtual para todo mundo. Ai, arrasou. Vou ver o que tá rolando aí, se tá tendo alguma coisa ainda. Vou lá. Um Tchau, beijo, tchau. galera. Obrigada. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Vamos fechar aqui. Tchau, tchau. Aí.